Porque você já tentou de tudo para emagrecer e continua no mesmo lugar. Quantas vezes você já começou uma dieta que não levou até o final? Sério, quantas? E dieta do ovo, disso, daquilo, até remédio para emagrecer você já comprou ou cogitou comprar. Acertei? Mas emagrecer, que era o que você queria, nada. E eu preciso te dizer que talvez enquanto você tenta dominar o que coloca no prato, a sua mente está te dominando para você não emagrecer. Sim, eu sei que essa frase pode parecer estranha, porque a gente cresce ouvindo que emagrecer depende da disciplina, que basta a gente fechar a boca, comer menos, se esforçar mais e blá 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 blá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente não sabe o que precisa fazer? Não sabe mesmo? Ou você sabe exatamente o que precisa fazer, só não consegue manter? Faz sentido? Ao longo dos anos, atendendo mulheres, eu percebi um padrão. A maioria dessas pacientes não chegavam até mim sem saber o que comer. Porque, gente, todo mundo sabe que entre uma fruta ou um pacote de biscoito, um é saudável e o outro não. No fundo, a gente sabe quais alimentos são bons e quais alimentos não são. Concorda? Mas essas pacientes, elas chegavam cansadas, frustradas, já tinham feito inúmeras dietas, já tinham tomado remédios, já tinham seguido planos alimentares, algumas até emagreceram. Só que depois recuperaram tudo. E junto com os quilos, voltava também a culpa. A sensação de fracasso e aquela voz dizendo: eu não tenho força de vontade. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você. Porque talvez você esteja brigando com a pessoa errada. Oi, eu sou a nutricionista Ruama, especializada em reprogramação metabólica. E aqui no canal eu vou te mostrar que emagrecer vai muito além da alimentação. A gente vai falar sobre comportamento, metabolismo, exames, ansiedade, hábitos e como desenvolver domínio próprio para construir uma relação saudável com a comida. Então fica comigo até o final, porque eu quero te mostrar porque tantas tentativas falham e o que realmente precisa mudar. Quando uma paciente entra no meu consultório pela primeira vez, eu gosto de fazer uma pergunta. E essa pergunta costuma surpreender. Eu não começo perguntando quanto ela quer emagrecer, nem qual dieta ela fez, nem quanto ela pesa. Eu pergunto: você se considera uma pessoa organizada? Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver. Porque sabe o que acontece? A forma como você organiza a sua rotina influencia diretamente a forma como você se alimenta. Pensa comigo. Você acorda atrasada, sai correndo, não toma café, passa horas sem comer, chega no almoço morrendo de fome, come muito mais do que precisava e depois bate aquela sonolência. No meio da tarde aparece aquela vontade enorme de doce. À noite, você chega cansada e não tem nada preparado. Pede um delivery, no outro dia promete que vai começar de novo. Já aconteceu com você? Percebe como isso não começou na comida? Começou muito antes. Começou na rotina, na organização, no comportamento. E é exatamente por isso que eu digo que emagrecimento não começa no prato. Começa na forma como você vive. E eu vejo muitas pessoas procurando uma dieta perfeita, mas quase ninguém está disposto a construir uma rotina que sustente essa dieta. E sem rotina, não existe constância. Sem constância, não existe resultado. Só que tem um detalhe que pouca gente percebe. Mesmo quando a rotina está organizada, ainda existe algo capaz de fazer você abandonar tudo. E esse algo mora dentro da nossa cabeça. O problema nunca foi falta de força de vontade. Eu queria que você imaginasse uma cena. Você já passou o dia inteiro fazendo tudo certo. Tomou café da manhã, levou marmita, tomou água, foi treinar, chega em casa cansada, abre o armário, tem uma caixa de bombom, você olha, fecha, abre de novo, pega um, depois mais um. Quando percebe, a caixa acabou. E logo vem aquele pensamento: eu estraguei tudo. Você já viveu isso? Porque muitas pacientes minhas chegam exatamente assim, achando que o problema delas é falta de disciplina. Só que eu gosto de fazer outra pergunta. Se fosse realmente falta de disciplina, por que você consegue cumprir prazos no trabalho? Por que consegue cuidar dos seus filhos? Por que consegue resolver tantos problemas durante o dia? Porque justamente na comida parece impossível. Já reparou nisso? O problema não é que você seja indisciplinada, o problema é que comer
envolve muito mais do que fome. Envolve recompensa, conforto, ansiedade, cansaço, memórias, hormônios, neurotransmissores. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. Você sabe qual foi uma das coisas que mais mudou a forma como eu atendia? Foi perceber que quase todas as pacientes chegavam dizendo a mesma frase. Ruama, eu sei o que preciso fazer. E elas sabiam mesmo. Sabiam que precisavam beber mais água, sabiam que precisavam dormir melhor, sabiam que refrigerante não ajudava, sabiam que comer ultraprocessado todos os dias não era o ideal. O problema nunca foi falta de informação. Então eu comecei a me perguntar, se elas sabem tudo isso, por que continuam fazendo diferente? E essa pergunta ficou na minha cabeça durante muito tempo. E foi aí que eu comecei a estudar muito mais comportamento alimentar, neurociência, neurotransmissores, metabolismo, porque eu queria entender o que acontecia antes da comida chegar no prato. Porque pensa comigo, ninguém acorda de manhã dizendo, hoje eu vou sabotar a minha dieta. Ninguém faz isso. A pessoa acorda querendo acertar, ela prepara o café, ela leva a marmita, ela promete que dessa vez vai conseguir. Só que a vida acontece, o chefe liga, o filho fica doente, o trânsito está parado, você resolve 1000 problemas ao longo do dia e quando chega a noite, você está exausta. E é exatamente nesse momento que o cérebro procura o caminho mais fácil. O conforto, a recompensa, a comida, já aconteceu com você? Você passa o dia inteiro forte, mas basta um momento de estresse para tudo desmoronar. E depois ainda vem a culpa, eu estraguei tudo. Só que eu gosto de fazer outra pergunta. Será que você realmente estragou tudo? Ou você apenas respondeu da única forma que o seu cérebro aprendeu a responder durante anos? Percebe como muda? Porque quando você acredita que o problema é falta de força de vontade, você só se culpa. Mas quando entende que existe um comportamento sendo repetido, automaticamente você começa a enxergar que esse comportamento também pode ser aprendido de outra forma. E isso muda completamente o jogo. Eu sempre comparo com dirigir. Quando você começou a dirigir, precisava pensar em tudo. A embreagem, o freio, a seta, o espelho, era cansativo. Hoje você faz praticamente tudo no automático. Com a alimentação acontece exatamente a mesma coisa. Os hábitos também são automáticos. E a diferença é que alguns automáticos nos aproximam da saúde e outros nos afastam dela. Por isso eu digo que emagrecer não começa escolhendo uma salada, começa criando um novo padrão de comportamento. E existe uma situação que acontece praticamente todos os dias com as minhas pacientes. Elas falam assim, Ruama, eu nem estava com fome. E eu pergunto, então por que você comeu? A resposta quase nunca é, porque meu corpo precisava. Normalmente, elas respondem, porque eu estava ansiosa, porque fiquei nervosa, porque briguei com alguém, porque estava cansada, porque merecia. Olha que interessante, a comida virou uma resposta emocional, não física. E isso é muito mais comum do que parece. Inclusive, talvez você esteja assistindo esse vídeo pensando, nossa, sou eu. E tudo bem, porque reconhecer isso não é motivo para você sentir vergonha, é o primeiro passo para mudar. E eu costumo dizer para as minhas pacientes que a comida nunca é o problema principal, ela só revela um problema que já estava ali. Se eu estou muito ansiosa, a comida aparece. Se eu estou frustrada, a comida aparece. Se eu estou carente, a comida aparece. Percebe? Ela funciona quase como um analgésico emocional. Só que o efeito dura pouco. Depois vem a culpa, depois a promessa de começar de novo na segunda-feira. E esse ciclo vai se repetindo durante anos. E foi exatamente por perceber isso que eu construí a metodologia que eu utilizo hoje. Eu não começo entregando uma dieta e dizendo, segue aí. Porque, sinceramente, se fosse só isso, provavelmente você nem estaria assistindo esse vídeo. Você já teria resolvido seu problema há muito tempo. E antes de falar de alimentação, eu preciso entender quem está na minha frente. Como essa mulher vive, como ela dorme, como ela trabalha, como ela reage ao estresse, como está a rotina dela, se ela consegue se organizar, se ela vive apagando incêndios o dia inteiro, porque tudo isso influencia diretamente a alimentação. São esses pequenos hábitos repetidos todos os dias que constroem o resultado. E foi entendendo isso que eu percebi uma coisa muito interessante. Nem todas as pacientes que comem igual têm os mesmos resultados. E foi aí que os exames começaram a ganhar um papel ainda mais importante dentro do meu trabalho.
Porque pensa comigo, duas mulheres podem tomar café da manhã exatamente igual, almoçar praticamente a mesma coisa, treinar na mesma academia, dormir no mesmo horário, e uma emagrece e a outra não. Você já reparou nisso? Durante muito tempo eu também me perguntava o motivo. Foi quando eu comecei a me aprofundar ainda mais meus estudos em exames laboratoriais, metabolismo e investigação clínica. Porque às vezes o corpo está tentando avisar que alguma coisa não está bem. E ninguém está olhando para isso. Eu gosto muito de investigar. Inclusive, uma paciente virou para mim um dia e falou: Ruama, você parece uma detetive. Eu dei risada, mas pensando bem, ela tinha razão. Porque antes de pensar em cortar alimentos, eu quero entender o que está acontecendo dentro daquele organismo. E eu vou te contar um caso, claro, sem identificar ninguém. Essa paciente chegou para mim dizendo que queria emagrecer. Até aí tudo normal. Só que durante a conversa começaram a aparecer várias outras coisas. Ela vivia cansada, tinha muita ansiedade, não conseguia ganhar massa muscular, a pele estava extremamente ressecada, ela sentia muito inchaço e dizia que fazia tudo certo. Muita gente olharia apenas para a balança e eu resolvi olhar para a história dela. Pedi alguns exames, fiz uma investigação mais profunda e descobrimos uma intolerância alimentar que ela carregava havia anos. Ela mesmo nunca imaginou. E depois que fizemos os ajustes necessários, a inflamação começou a diminuir, a ansiedade reduziu, ela começou a responder melhor ao plano alimentar e o emagrecimento aconteceu como consequência. Olha como isso muda completamente a forma de enxergar o problema. Porque ela passou anos acreditando que não tinha disciplina, quando na verdade existia um fator biológico dificultando todo o processo. E é por isso que eu sempre digo, nem sempre falta força de vontade, às vezes falta investigação. Isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Outro caso que me marcou bastante foi de uma paciente que chegou desesperada porque simplesmente não conseguia ganhar massa muscular. Ela treinava, comia proteína e nada acontecia. Quando começamos a investigar, percebemos que havia outro fator interferindo diretamente no organismo dela. Depois de ajustar isso, o corpo finalmente começou a responder. Percebe como não existe uma fórmula pronta? E é justamente por isso que eu não acredito em soluções genéricas. Eu acredito em pessoas. Cada organismo conta uma história diferente. Cada exame conta uma história diferente também. E cada comportamento conta uma história diferente. E quando você junta todas essas peças, você consegue montar realmente um tratamento personalizado. E foi exatamente dessas necessidades que nasceu a minha metodologia, porque eu percebia que entregar apenas um plano alimentar era pouco. E as minhas pacientes precisavam entender o motivo das orientações, porque eu gosto de explicar. Às vezes eu faço literalmente uma mini aula durante a consulta, abro imagens, mostro exames e explico o metabolismo. Mostro como aquele alimento interfere no intestino, como o intestino interfere na produção de neurotransmissores, como esses neurotransmissores influenciam a ansiedade e como tudo isso chega na comida. Porque quando a paciente entende o processo, ela deixa de seguir uma dieta porque alguém mandou. Ela começa a fazer escolhas porque agora faz sentido. E isso muda tudo, porque ninguém consegue manter um hábito por muitos anos apenas obedecendo regras. Agora, quando você entende porque aquilo é importante, a decisão passa a ser sua. E a autonomia vale muito mais do que motivação. Inclusive, eu gosto muito de fazer uma comparação. Imagina que você recebeu um mapa, mas ninguém explicou para onde você está indo. Você até pode andar alguns quilômetros, mas em algum momento vai desistir. Agora imagina alguém caminhando ao seu lado, mostrando o caminho, explicando cada etapa, mostrando os obstáculos, mostrando por que aquele caminho faz sentido. A chance de você seguir e continuar é muito maior. É exatamente isso que eu procuro fazer com as minhas pacientes. Eu não quero que elas dependam de mim para sempre. Eu quero que elas aprendam e que entendam o próprio corpo, que consigam fazer escolhas conscientes, mesmo quando eu não estiver por perto. Porque esse é o verdadeiro significado de saúde. É ter liberdade. E falando em liberdade, existe um assunto que transformou completamente a minha própria relação com a alimentação. Talvez você já tenha ouvido falar dele, o domínio próprio. Essa foi uma das maiores mudanças que eu vivi na minha história. Porque quando eu falo sobre domínio próprio,
Eu não estou falando apenas como nutricionista. Eu estou falando como alguém que também precisou aprender isso. Eu sou cristã e há pouco tempo eu fiz um jejum de Daniel, que foram 21 dias. Muita gente pensa que o maior desafio é a alimentação, mas eu posso te dizer que não foi. O maior desafio sempre acontece na mente, porque a comida está disponível o tempo inteiro. Você abre a internet, aparece uma propaganda. Você vai ao supermercado e está tudo ali. Recebe um chocolate de presente. Vai a um aniversário. A tentação está em todos os lugares. E foi durante esse período que eu percebi uma coisa muito interessante. Domínio próprio não nasce na hora da tentação. Ele é construído muito antes dela. Pense em um atleta. Ele não decide correr uma maratona no dia da prova. Ele passa meses treinando com alimentação, com rotina, com disciplina, com constância. E no dia da prova, ele apenas demonstra aquilo que treinou durante muito tempo. Com a alimentação acontece exatamente igual. As escolhas que você faz hoje estão preparando a pessoa que você será amanhã. Isso me fez refletir muito também sobre as minhas pacientes, porque muitas chegam dizendo: Ruama, eu não tenho autocontrole. E eu respondo: você ainda não treinou esse autocontrole. Olha como muda. Porque quando você acredita que nasceu sem disciplina, você sente que não pode fazer nada. Mas quando entende que disciplina é uma habilidade, tudo muda. Você pode aprender, você pode desenvolver, você pode melhorar. E é exatamente isso que eu vejo acontecendo dentro dos acompanhamentos. Mulheres que chegaram dizendo que não conseguiam passar um dia sem doce. E hoje conseguem escolher quando querem comer. Não é proibição, é escolha, é liberdade e é justamente isso. É poder comer quando você decidiu. Não porque a ansiedade decidiu por você. Não porque a culpa decidiu por você. É você assumindo novamente o controle. E sabe por que eu acredito tanto nisso? Porque eu vejo acontecer todos os dias. Eu vejo mulheres que chegaram completamente desacreditadas. Eu nasci assim. E aos poucos elas começam a perceber que não era exatamente isso. Claro que existem alterações hormonais, existem doenças, existem fatores genéticos, tudo isso precisa ser investigado. Mas existe uma parte enorme que pode ser transformada. E essa transformação começa quando você deixa de lutar apenas contra a comida e começa a entender o funcionamento do seu corpo. E é exatamente esse tipo de conteúdo que eu quero trazer aqui no canal. Explicar exames de uma forma simples, mostrar casos reais que atendi, falar sobre ansiedade, sobre compulsão alimentar, sobre intestino, sobre metabolismo, sobre suplementação, sobre hábitos, sobre organização e também sobre como corpo, mente e espírito caminham juntos, quando o objetivo é viver uma vida saudável. Porque eu acredito que saúde não é apenas o número que aparece na balança. Saúde é ter energia, é acordar bem, é conseguir brincar com seus filhos sem ficar cansada, é conseguir viajar, é olhar no espelho e sentir orgulho das escolhas que você está fazendo. E principalmente é não passar a vida inteira brigando com a balança. Se hoje você se identificou com alguma coisa que eu falei, eu quero te fazer um convite. Não desista de você. Talvez você só esteja tentando resolver o problema pelo lugar errado. E nos próximos vídeos eu vou aprofundar cada um desses assuntos. Vou mostrar como o cérebro influencia suas escolhas, como os exames podem revelar o que está impedindo o seu emagrecimento, como desenvolver domínio próprio, como vencer a compulsão alimentar, como organizar a sua rotina para que a sua alimentação saudável deixe de ser um esforço diário e se torne um hábito. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque toda semana eu vou compartilhar aquilo que eu aplico todos os dias. E antes de eu ir embora, eu quero saber uma coisa. Me conta aqui nos comentários qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje para emagrecer. Eu leio todos os comentários e quem sabe o próximo vídeo não seja justamente respondendo a sua dúvida. A gente se vê no próximo vídeo.